Aqui no canal Pretos FC para falar de uma segunda-feira meio maluca no futebol, mas que foi bem interessante para quem é torcedor assistindo, mas com erros de arbitragem claríssimos que atrapalham demais o futebol brasileiro. Primeiro, a vitória espetacular do Santos de virada sobre o Bahia, uma virada até certo ponto fortíssima do Santos. O Santos jogou bem contra o Bahia, fez um primeiro tempo muito bom, a bola não entrou. Primeiro tempo poderia ter virado 2-0 para o Santos, sem nenhum problema, muitos gols perdidos. No segundo tempo o Bahia equilibrou, João Paulo fez uma grande defesa, saiu na frente, mas o Santos conseguiu a virada espetacular que mantém o Santos ainda com muita esperança para não ser rebaixado. O Santos agora tem 24 pontos, o Bahia tem 25, o Goiás tem 25. O Goiás pega o Flamengo nesta quarta-feira. O Corinthians tem 27 com um jogo a menos, o Corinthians joga contra o Botafogo na sexta-feira. E ainda tem os times de 28, né? Que são o caso do São Paulo. São Paulo tem que jogar com Fortaleza e tem um jogo a menos contra o Coritiba. Então o que era mais importante foi a vitória do Santos, porque se o Santos perde para o Bahia num confronto direto, o Bahia abriria 7 de diferença e a situação ficaria muito difícil com o Santos sem somar mais uma vitória. O Santos tem apenas 6 vitórias, tem que melhorar evidentemente. Então faltam 7 vitórias em 14 jogos para o Santos atingir 45 pontos e não cair. Depois eu comentei o jogo entre Corinthians e Grêmio, 4-4. Isso aí é o futebol raiz maravilhoso, para quem assiste sem muito compromisso, né? Mas o jogo foi cheio de erros, a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio foi péssima. Primeiro, não deu um pênalti do Natan do Grêmio no Fábio Santos, no primeiro tempo. Não expulsou o Kahneman, não deu amarelo pro Kahneman numa falta visível no Fábio Santos. Depois ele comete uma falta fortíssima no Yuri Alberto e aí já deveria ter sido expulso. E não deu o pênalti absurdo também a favor do Grêmio no último minuto, o pênalti do Yuri Alberto num chute do Ferrerino, numa tentativa de cruzamento do Ferreira. Então, nota 0 para Wilton Pereira Sampaio, péssimo árbitro que apitou a Copa do Mundo. Tem o escudo FIFA, se esconde atrás desse escudo, muito ruim. Muito mal. O jogo em si foi um jogo emocionante pelo número de gols e chances criadas, mas taticamente os dois times muito espaçados, defesa do Grêmio horrorosa, a defesa do Corinthians falhando bastante também, mas principalmente sem meio campo, o meio campo do Corinthians vazio, aberto, Moscardo, Michael e Renato Augusto jogaram nada. O Grêmio teve 30 minutos muito bons, fez 2-0 no primeiro tempo, depois o Corinthians em 7 minutos virou o jogo na primeira etapa. O primeiro tempo foi maluco, porque teve 2 tempos diferentes num tempo só. 2 tempos distintos num tempo só na primeira etapa. Essa foi a definição de Corinthians e Grêmio. Terminou 3-2 no primeiro tempo. E aí o Grêmio volta e vira para 4-3. E o Corinthians empata com o Juliano 4-4. 1 ponto para o Corinthians, 1 ponto para o Grêmio. Prejuízo para o Grêmio na luta pelo título e uma dificuldade do Corinthians na ponta de baixo da tabela. Ouvimos os jogadores do Corinthians, pelo menos Cássio e Juliano, na Rádio Bandeirantes, na zona mista. E o goleiro Cássio primeiro negou qualquer tipo de problema no vestiário corintiano. Eu não tenho que falar nada sobre o que acontece no vestiário, se acontece no jogo, se é verdade ou não. Na minha parte, eu como capitão, eu nunca não vou, muitas vezes sou acusado de muitas coisas, que o Cássio isso, que o Cássio aquilo. Não tenho o que falar, com todo respeito, eu respeito muito vocês, mas o que acontece internamente, ou o que supôs acontecer, eu não vou ficar falando sobre esse tipo de assunto, porque não cabe a mim falar se aconteceu, deixa de acontecer isso, não. Eu sou funcionário do clube, eu estou ali para ajudar e me dedico 100% para ajudar o clube. Cássio, mas só para o torcedor, o vestiário do Corinthians hoje é bom? Eu falei isso, velho. É até inconveniente, cara. Eu te respondi com todo o respeito com todo mundo aqui, cara. Cássio também disse que o Corinthians tem que ganhar jogos no Brasileiro. Não dá para priorizar apenas a Sul-Americana, não na semifinal contra o Fortaleza. Cara, nós precisamos ganhar, cara. A gente precisa ganhar. Tem que reagir o mais rápido possível e precisa ganhar, precisa pontuar, precisa de vitórias. Essa é a verdade, cara. Nós temos que ganhar. Sexta-feira nós temos que ganhar de qualquer maneira para subir na tabela aí e já tá no meio da tabela. Esse goleiro Cássio, que chegou a ficar nervoso até na zona mista quando questionado se há problemas no vestiário corintiano. E para fechar, o meia Juliano, que marcou o gol de empate, entrou bem e ainda não renovou o seu contrato. Está negociando? Não. Está apenas esperando o posicionamento da diretoria, já que o seu compromisso vence no final do ano.
Meu contrato acaba em dezembro, a gente não está conversando ainda. Eu não vou tomar nenhuma decisão agora, vou esperar o posicionamento do clube também, mas meu contrato acaba em dezembro. Esse Juliano que é mais um medalhão que talvez não fique no ano que vem, independentemente de quem vença a eleição. Uma segunda maluca, mas com jogos interessantes. O Santos lutando para não cair ainda e muito esperançoso ainda, e o Corinthians olhando para a parte de baixo da tabela do Brasileiro. Vai pegar o Botafogo num grande jogo na sexta-feira. Canal Preto CFC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, um grande abraço e até a próxima.